Ninguém acredita na vingança genial dessa história real de vó traída pelo milionário marido negro. Celina sempre foi uma mulher de garra. Aos 78 anos, sua vida parecia ser um conto de fadas, cheio de amor e tranquilidade. Depois de décadas ao lado de Augusto, um empresário respeitado, estavam prestes a celebrar o 50º aniversário de casamento. Mas tudo mudou em um instante fatídico. Na repartição de flores do seu júbilo, ela ficou sabendo da traição. A notícia, como uma flecha certeira, atingiu seu peito e fez seu mundo desmoronar. Era uma cena digna de novela. A revelação ocorreu no meio de uma festinha simples, onde amigos e parentes celebravam com sorrisos, enquanto o coração dela se partia em 1000 pedaços. Um ditado sempre dizia: mantenha os inimigos próximos. Mas aos 78 anos, Celina não esperava que seu maior inimigo fosse o homem que prometeu amá-la para sempre. Com a dor da traição, Celina sentia um nó na garganta. Mas ao invés de deixar a amargura consumir suas últimas gotas de alegria, decidiu fazer o oposto. A imagem do bordado, um ofício que havia aprendido com sua avó, insistia em voltar à sua mente. Era como se o bordado lhe sussurrasse para pegar a agulha novamente. Em meio ao luto pelo amor que acreditava ter, ela se inscreveu em um curso de bordado comunitário. As linhas e linhas de fios coloridos começaram a contar histórias. Ao seu redor, outras mulheres compartilhavam suas vivências. Abandono, solidão e traição. Juntas, elas retratavam a luta silenciosa, que por muito tempo foi considerada tabu. Bordados que falam. Ela nomeou sua loja. As peças dela não eram apenas bordados, eram desabafos. O vestido cobria o desgosto de uma mulher abandonada. Um pano colorido expressava a luta contra a opressão. Sua arte tocou corações tanto no Brasil quanto no exterior. Nas redes sociais, o que começou como uma terapia virou movimento. Em poucos meses, Celina se viu no centro das atenções. Seu trabalho reconhecido como uma forma de guerrilha artística. A dor se transformara em combustível criativo. Contudo, enquanto as flores da sua nova vida desabrochavam, o passado voltou a assombrá-la. Augusto, agora com mais cabelos brancos e semblante carregado de arrependimento, reapareceu. Ele queria um perdão que parecia quase impossível. Ela não é amarga, sussurraram os vizinhos, espantados com a força dela. Celina enfrentava um dilema: perdoar o homem que havia quebrado seu coração ou manter a dor que a fez ressurgir como uma fênix. Foi nesse momento que a saúde de Carmen, sua melhor amiga, começou a se deteriorar. Carmen sempre foi seu suporte e agora, com a vida em perigo, Celina sabia que tinha uma missão. Se sua amiga partisse, o que restaria de toda a luta que tinha travado? Os bordados sempre foram um símbolo de resistência, mas agora ela precisava de mais do que isso. Novos segredos começaram a surgir. Revelações que poderiam mudar tudo. Era como se cada ponto bordado escondesse uma verdade não contada. E Celina, presa entre o passado e o futuro, precisava decidir. Seria capaz de perdoar ou a dor teria que ser sua companheira para sempre? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Selina lutava com seu dilema emocional, a vida parecia pressioná-la de todos os lados. O telefone tocou. Era Carmen, sua melhor amiga, acompanhada de uma respiração alta e apressada. Selina, você precisa vir rápido? É urgente! A voz dela tremia. O coração de Selina saltou. Com um nó na garganta, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se à casa de Carmen. Quando chegou, a casa estava cheia de um silêncio inquietante. O clima era pesado, como um quadro sombrio. Ao entrar, ela encontrou Carmen sentada na sala, pálida como uma folha seca. Ao lado dela, um envelope aberto. O que aconteceu? Selina perguntou, a voz rouca. Carmen olhou profundamente nos olhos da amiga, como se estivesse pesando cada palavra. Eu soube a verdade sobre o Augusto, disse Carmen, quase um sussurro, enquanto as lágrimas começavam a descer pelo seu rosto. A revelação atingiu Selina como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A incredulidade contorcia seu rosto. Carmen respirou fundo. Ele não apenas te traiu. Ele estava me usando também. Contou, segurando o envelope como se fosse um tesouro. Estive recebendo cartas anônimas desde que começamos o curso de bordado. Eu encontrei fotos. Provaram que ele estava em 2 vidas. As palavras pareciam se espatifar ao redor delas. Cada frase de Carmen era um eco de desespero e indignação. As cores que Selina havia escolhido como símbolo de cura agora pareciam manchadas. Fotos de mim e de você juntas? Como você é tão cruel! O mundo de alegrias recém-descobertas se desmoronou em questão de segundos. Estou aqui, veja! Carmen entregou as cartas a Selina, mas antes que ela pudesse abrir, um barulho estrondoso veio de fora. Um acidente! Um grito! As duas correram até a janela, apenas para ver uma multidão reunida em volta de um carro que havia colidido. E ali, na multidão, estava Augusto. A imagem dele, os olhos arregalados, parecia tirada de um pesadelo. Enquanto os paramédicos chegavam, uma mulher emergiu da multidão, com um olhar de desespero. A luz da tarde iluminava seu rosto, e Selina sentiu uma pontada familiar. Era amante de Augusto. A revelação atingiu um ponto crucial. Selina ficou paralisada. O que mais ela não sabia? Ela se virou para Carmen, que assustada balançava a cabeça, o horror estampado na expressão. E em meio ao caos, um grito rasgou o ar. Ele precisa explicar. Ele precisa se responsabilizar. A multidão começou a agitar-se. Selina sentia o que restava do seu mundo se despedaçar, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação se acendia dentro dela. Poderia a revelação sobre a traição ser a oportunidade de finalmente resolver todas as feridas abertas em vez de se deixar afundar na mágoa? Mas antes que pudesse formular seus pensamentos, um outro grito mais alto ecoou da direção do carro acidentado. Enistamo! A voz desapareceu na desordem, e a respiração de Selina parou. Seus pés pareceram grudados ao chão.
A urgência da situação se intensificava e a dor do que estava prestes a acontecer a paralisava. Um novo mistério se desenrolava e a necessidade de resposta apertava seu peito. Agora, mais do que nunca, Celina precisaria decidir quem era realmente seu inimigo. E se Augusto não era o único a ter segredos obscuros? Que caminhos ela teria que atravessar para descobrir a verdade? O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo mais uma vez. O grito ecoou na multidão e o coração de Celina parou. Os olhos dela estavam colados em Augusto. Ele estava lá, de pé, em meio ao caos, mas algo estava muito errado. A angústia no rosto dele era palpável. E antes que qualquer pensamento pudesse se formar na mente confusa de Celina, o barulho de sirenes cortou o ar. Uma mistura de desespero e urgência. Celina, precisamos ir! Carmen puxou o braço dela, mas Celina não conseguia se mover. O medo a paralisava. Então, que parecia ser um grito de desespero, estondou de novo. Dessa vez, foi uma voz conhecida. Celina! A mulher que estava ao lado de Augusto se aproximou dela com um olhar frenético. Era a amante dele. Ele não pode sair assim. A amante estava em lágrimas e as palavras jorravam em um fluxo rápido. Ele precisa de você. Você não entende. O coração de Celina disparou. O que você quer dizer? A incredulidade misturava-se à raiva, enquanto um frio percorria sua espinha. Então ela notou que a mulher segurava um objeto reluzente, que fuzilou seus olhos. Uma joia. O pingente. Tinha a letra C, gravada. Ele te amava. Ele me amava. Estávamos juntos por mais tempo do que você imagina. As palavras dela saíam em ecos tortuosos, cada uma mais dolorosa que a anterior. Toda essa história, o bordado, a traição, era uma forma de se libertar. Celina sentiu um golpe direto no estômago. Como assim? O que você está dizendo? A confusão tomou conta dela. Cada palavra da amante parecia um pedaço de cristal quebrando. Sua visão ficando borrada. Ele não só estava me usando. Ele estava tentando te proteger. A verdade é que ele nunca se sentiu digno de você. As cartas que você recebeu eram dele. Ele tentava te avisar que tudo ia desmoronar. A presença dele na sua vida, a traição, era um plano para se afastar de uma situação que poderia te machucar. Mas ele não conseguiu. Celina olhou para Carmen, que também parecia estar em choque. Você está dizendo que isso tudo era uma jogada dele para se afastar de mim? A incredulidade desenhava os contornos de sua dor, enquanto a multidão se agitava cada vez mais. Sim, ele achou que assim te protegeria, mas não deu certo. A mulher tomou fôlego e o olhar de Celina caiu sobre o envelope aberto na mesa. As cartas que Carmen mencionou agora pareciam o ponto central de tudo. Havia algo mais, algo que ainda não tinha sido revelado. Um estrondo fez Celina despertar. O barulho do carro quebrado, as sirenes e a multidão parecia uma sinfonia dissonante. E no meio disso, uma nova ideia formou-se. Se isso é verdade, então por que ele estava em uma mentira com você? O quê? Mas você sabe! Celina! Você não entende. Augusto, ele não é quem você pensa. Há algo mais, algo que você precisa saber. A mulher se aproximou. A tensão pairava no ar como um mistério não resolvido. Uma explosão de luz ofuscou os dois e a multidão parou. O acidente havia traído não apenas a polícia, mas um grupo de jornalistas. Câmeras ligadas, gravadores prontos para transmitir a história. Celina se sentiu exposta. A privacidade de sua dor agora em discussão. Augusto precisa responder. Ele precisa se responsabilizar.
Antes que seja tarde demais! Um homem gritou entre a multidão, e o eco da proposta reverberou entre os presentes. O calor da verdade começava a se transformar em uma fornalha de desconfiança e vitimismo. Em meio a secretos que pareciam estar prestes a serem revelados, Celina não tinha certeza do que fazer. Seria seu caminho seguir os conselhos da amante ou confrontar Augusto? As linhas do bordado da sua vida estavam se entrelaçando de uma maneira aterrorizante. O que mais estava escondido? Em quem ela poderia confiar? O medo de perder tudo a cercava, mas a necessidade de clareza a impulsionava para frente. Assim, entre o desejo de descobrir a verdade e o peso do passado, Celina teve certeza de que o próximo movimento dela poderia mudar tudo, não só para ela, mas para todos ao redor. O que viria a seguir poderia não ser apenas uma resposta, mas a chave para uma nova realidade. O coração dela batia forte e o mundo ao redor parecia parar. O coração de Celina estava em chamas, enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim ele me protegeu? Pensou em voz alta, as palavras acompanhando o tremor de sua mão. O caos do mundo ao redor parecia desvanecer-se em segundo plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. Celina, você precisa entender. Ele estava tentando se livrar de um passado que poderia nos arruinar. As cartas, tudo o que ele fez foi para afastar você de mim, mas ele se feriu no processo. A amante estava desesperada, a voz trêmula enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa por respostas. Mas nesse momento, tudo o que importava era aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou. O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, uma sirene cortou o ar e a tensão aumentou. De repente, a multidão começou a se dispersar e Celina notou a polícia e os paramédicos trabalhando freneticamente ao redor do acidente. A cena se transformou em um frenesi de gritos e choque. E em meio à confusão, Augusto foi retirado do veículo, pálido e machucado, mas vivo. O coração de Celina apertou. Ele está bem! Ele está bem! Exclamou Carmen, puxando ainda mais perto da janela. Mas quando as palavras saíram de sua boca, um evento inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão, gritando freneticamente. Era outra mulher. Com um olhar intenso, ela avançou, abrindo caminho entre as pessoas. Augusto! Augusto! Ela gritou, e seu rosto se iluminou ao vê-lo. As expressões de todos mudaram. O que estava acontecendo? Quem era ela? A mulher se inclinou sobre Augusto, e um estrondo silencioso preencheu o espaço. Celina sentiu um calafrio descendo pela espinha. Ele é meu! Vocês não entendem! A mulher se virou em direção a Celina, e na mesma facém de segundo, um clarão de reconhecimento disparou em sua mente. A voz dela era familiar. No entanto, o que se seguiu foi um turbilhão. Uma declaração que balançou seu mundo. Eu sou a mãe do filho de Augusto. A frase ressoou como um trovão. A multidão congelou. As reações se misturando em choque, raiva e compaixão. Celina sentiu o chão desaparecendo sob seus pés, enquanto a revelação penetrava em seu ser como uma faca afiada. Um filho! Como ele pôde?
O peso do passado se intensificou de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. O rosto de Augusto se contorcia em dor enquanto ele tentava se explicar. Celina, eu posso explicar. Não era assim que eu queria. Mas as palavras dele foram cortadas diante do ato devastador da mulher, que agora desafiava a sua vida e seu amor. Eu só queria proteger meu filho. Ele não é o que você pensa. Augusto berrou, e a cena tornou-se um emaranhado de gritos e lágrimas. O vazio se apoderou de Celina, enquanto um nó se formava em seu estômago. As cores da vida eram um borrão, e cada bordado que ela criou parecia sangrar suas dores. As linhas da sua história ficaram emaranhadas, sem esperança de se desenrolar. A multidão olhava, os murmúrios cresciam e a fragilidade da situação se tornava evidente. Celina estava perdida em um mar de confusão. Como reagir? Sua vida estava passando como um filme. Cada momento se desintegrando em desespero. Eu não posso acreditar, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. O que mais você escondeu, Augusto? Nesse momento, o mundo parecia girar. Celina sentiu o peso de cada escolha, cada momento da sua vida se desfolhando. Estava diante de um precipício, prestes a tomar uma decisão que poderia determinar o seu destino e de todos ao seu redor. Uma nova pergunta se formava em seu coração. Quem realmente era o inimigo nessa história? E o que mais ainda estava por vir? O coração de Celina estava em chamas, enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim ele me protegeu? Pensou em voz alta, as palavras acompanhando o tremor de sua mão. O caos do mundo ao redor parecia desvanecer-se em segundo plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. As cartas, tudo o que ele fez foi para afastar você de mim. A amante estava desesperada, a voz trêmula, enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa. Mas, nesse momento, tudo o que importava eram aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou. O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, um clamor veio de fora. Era um dos paramédicos, sua voz se elevando acima do burburinho. Precisamos de ajuda aqui! Celina se virou para a multidão, seu coração disparando. As pessoas começavam a murmurar, mas um novo som silenciava a cena. Um estrondo agudo rompendo o ar. E então tudo aconteceu em um flash. Um tiro. Um único disparo. O céu pareceu escurecer naquele instante em que todos os olhares se voltaram para o lugar de onde o som vinha. O corpo de Augusto despencou, caindo pesadamente contra o chão, um jato de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou, um grito coletivo ecoou, choque e horror. Não! Celina gritou, o nó na garganta sufocando. Pessoas se agacharam, algumas cobriam os rostos, enquanto outras tentavam se aproximar. Mas o caos se instaurava como uma tempestade. Augusto! A amante gritou, correndo em direção a ele. Celina, paralisada, sentia que o chão desaparecia sob seus pés. O olhar dela se fixou em Augusto, deitado, a expressão de dor congelada, um misto de confusão e desespero no rosto. O mundo ao redor dela se tornara um pesadelo. E tudo que ela conhecia agora parecia desmoronar. Quem foi? Alguém na multidão gritava. Enquanto a agitação crescia, na confusão, Celina viu Carmen, que corria em direção a Augusto. Seu rosto pálido, revelando um terror genuíno.
Mas algo estava errado. Enquanto os paramédicos se aproximavam, a amante estava lá, um olhar vazio, como se tivesse perdido tudo. Ele, por favor, me diga que ele está bem. A mulher chorava, as lágrimas escorrendo enquanto se inclinava sobre Augusto. Mas um sussurro passou pela multidão. Ele não deve ter feito isso. Ele era só um homem de negócios. Outros comentavam, cada um tentando compreender a brutalidade do momento. Então, dentro de todo aquele desespero, uma figura emergiu da multidão. Um homem que parecia tão desassociado quanto a tragédia que acabara de ocorrer. Ele se aproximou. Seu rosto conhecido era Sebastião, um amigo de Augusto, alguém que sempre tinha suas costas. Foi um erro! Não era para ser assim! Ele gritou, as palavras saindo com urgência. A novidade atingiu Celina como um raio. O que você está dizendo? O que aconteceu? A necessidade de respostas era tão forte que parecia que ela poderia quebrar. Eu não queria que isso acontecesse. Ele sabia que não deveria ter se metido com ela. Mas ele estava em perigo. Havia muito mais em jogo. O homem foi interrompido por um novo clamor, e Celina sentiu a vida dela se encerrar num novo ciclo de incertezas. Mas o filho? O que isso significa? Celina sussurrou, sem saber se as revelações já devastadoras se tornariam ainda mais complicadas. A certeza de que Augusto poderia ser um pai foi atingida por uma série de consequências catastróficas que nem o homem que a proclamou sabia ao certo. E enquanto a cena se desenrolava, Celina percebeu um detalhe incrivelmente crucial. O logotipo de um colar que a amante usava. Um símbolo que remetia a negócios obscuros. Algo que Augusto nunca mencionou. Seu estômago revirou. Havia mais segredos, mais mentiras. No meio daquele pânico, uma voz fraca e tremida emergiu do chão, quase perdida no tumulto. Celina. Era Augusto, tentando se levantar, e a tensão no peito dela disparou. Me escute, eu posso explicar tudo. Mas a intensidade da situação e a dor em seu olhar deixaram claro que havia algo ainda mais profundo. Algo a ser revelado. O tempo estancou novamente. E o que deveria ser um momento de salvação poderia ser o enterro de suas esperanças. O que mais Augusto estava escondendo? E mais importante, quem realmente era o inimigo na história? Aceitar a verdade significava abrir portas que poderiam levá-la a um abismo ainda mais profundo. E ali, naquela confusão terrível, tudo o que Celina sabia estava prestes a mudar para sempre. O coração de Celina estava em chamas enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim ele me protegeu? Pensou em voz alta. As palavras acompanhadas do tremor de sua mão. O caos do mundo ao redor parecia desvanecer-se em segundo plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. Celina, você precisa entender. Ele estava tentando se livrar de um passado que poderia nos arruinar. As cartas, tudo o que ele fez foi para afastar você de mim. Mas ele se feriu no processo. A amante estava desesperada, a voz trêmula, enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa por respostas.
Mas nesse momento, tudo o que importava eram aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou. O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, um clamor veio de fora. Era um dos paramédicos, sua voz se elevando acima do burburinho. Precisamos de ajuda aqui! Celina se virou para a multidão, seu coração disparando. As pessoas começavam a murmurar, mas um novo som silenciava a cena. Um estrondo agudo rompendo o ar. E então, tudo aconteceu em um flash. Um tiro, um único disparo. O céu pareceu escurecer naquele instante, em que todos os olhares se voltaram para o lugar de onde o som vinha. O corpo de Augusto despencou, caindo pesadamente contra o chão, um jato de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou. Um grito coletivo ecoou, choque e horror. Não! Celina gritou, o nó na garganta sufocando. Pessoas se agacharam. Algumas cobriam os rostos, enquanto outras tentavam se aproximar. Mas o caos se instaurava como uma tempestade. Augusto! A amante gritou, correndo em direção a ele. Celina, paralisada, sentia que o chão desaparecia sob seus pés. O olhar dela se fixou em Augusto, deitado, a expressão de dor congelada, um misto de confusão e desespero no rosto. O mundo ao redor dela se tornara um pesadelo, e tudo o que ela conhecia agora parecia desmoronar. Quem foi? Alguém na multidão gritava. Enquanto a agitação crescia, na confusão Celina viu Carmen, que corria em direção a Augusto, seu rosto pálido revelando um terror genuíno. Mas algo estava errado. Enquanto os paramédicos se aproximavam, a amante estava lá, um olhar vazio, como se tivesse perdido tudo. Ele, por favor, me diga que ele está bem. A mulher chorava, as lágrimas escorrendo enquanto se inclinava sobre Augusto. Mas um sussurro passou pela multidão. Ele não deve ter feito isso. Ele era só um homem de negócios. Outros comentavam, cada um tentando compreender a brutalidade do momento. E então, dentro de todo aquele desespero, uma figura emergiu da multidão. Um homem que parecia tão desassociado quanto a tragédia que acabara de ocorrer. Ele se aproximou, seu rosto conhecido. Era Sebastião, um amigo de Augusto. Alguém que sempre tinha suas costas. Foi um erro, não era para ser assim. Ele gritou, as palavras saindo com urgência. A novidade atingiu Celina como um raio. O que você está dizendo? O que aconteceu? A necessidade de respostas era tão forte que parecia que ela poderia quebrar. Eu não queria que isso acontecesse. Ele sabia que não deveria ter se metido com ela. Mas ele estava em perigo. Havia muito mais em jogo. O homem foi interrompido por um novo clamor. E Celina sentiu a vida dela se encerrar num novo ciclo de incertezas. Mas o filho, o que isso significa? Celina sussurrou, sem saber se as revelações, já devastadoras, se tornariam ainda mais complicadas. A certeza de que Augusto poderia ser um pai foi atingida por uma série de consequências catastróficas que nem o homem que a proclamou sabia ao certo. E enquanto a cena se desenrolava, Celina percebeu um detalhe incrivelmente crucial. O logotipo de um colar que a amante usava, um símbolo que remetia a negócios obscuros, algo que Augusto nunca mencionou. Seu estômago revirou. Havia mais segredos, mais mentiras. Celina, você não pode apenas ficar parada aqui. Carmen gritou ao seu lado, tentando puxá-la de volta à realidade. As sirenes se aproximavam e a polícia começava a fazer perguntas. O medo e a confusão estavam em alta, mas ao mesmo tempo
Algo no ar parecia prestes a mudar. Nesse momento, a mulher que estava ao lado de Augusto fez um movimento repentino. Ela se virou para Celina, um sorriso enigmático surgindo em seu rosto. Eu tenho algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. A multidão pareceu recuar, as pessoas silenciadas pela tensão. A amante se aproximou de Celina, segurando algo em suas mãos. Com um gesto decidido, ela abriu a palma. Era um colar com um pingente em forma de coração, mas dentro dele estava uma foto. Celina se inclinou para ver e seu coração parou. Era uma imagem dela e de Augusto. Mas algo estava errado. Era como uma cena tirada de um sonho distorcido. Eles estavam juntos em um lugar desconhecido e a data abaixo era marcada 10 anos atrás. O que era isso? Uma chuva de perguntas invadiu a mente de Celina. Ele sempre soube, sempre planejou. Você só não está vendo a verdade. A amante disse, a voz baixa, mas clara. Nada do que você conhece é real. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. O que acredita? As palavras dela ecoaram na mente de Celina, que se sentiu fragilizada, como se estivesse prestes a desmoronar. Ela olhou para Augusto, ainda estirado no chão, e percebeu a vida que conhecia estava prestes a ser desmantelada de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Com um nó na garganta e olhos cheios de lágrimas, ela se voltou para a amante, determinada a descobrir a verdade, que poderia despedaçar não apenas seu presente, mas todo o seu passado. O coração de Celina estava em chamas, enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim? Ele me protegeu, pensou em voz alta, as palavras acompanhadas do tremor de sua mão. O caos do mundo ao redor parecia desvanecer-se em segundo. Plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. Celina, você precisa entender. Ele estava tentando se livrar de um passado que poderia nos arruinar. As cartas. Tudo o que ele fez foi para afastar você de mim, mas ele se feriu no processo. A amante estava desesperada, a voz trêmula, enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa por respostas. Mas nesse momento, tudo o que importava eram aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou. O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, um clamor veio de fora. Era um dos paramédicos, sua voz se elevando acima do burburinho. Precisamos de ajuda aqui! Celina se virou para a multidão, seu coração disparando. As pessoas começavam a murmurar. Mas um novo som silenciava a cena, um estrondo agudo rompendo o ar. E então, tudo aconteceu em um flash, um tiro, um único disparo. O céu pareceu escurecer naquele instante em que todos os olhares se voltaram para o lugar de onde o som vinha. O corpo de Augusto despencou, caindo pesadamente contra o chão, um jato de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou. Um grito coletivo ecoou. Choque e horror. Não! Celina gritou, o nó na garganta sufocando. Pessoas se agacharam. Algumas cobriam os rostos, enquanto outras tentavam se aproximar. Mas o caos se instaurava como uma tempestade. Augusto! A amante gritou, correndo em direção a ele. Celina, paralisada, sentia que o chão desaparecia sob seus pés. O olhar dela se fixou em Augusto, deitado, a expressão de dor congelada. Um misto de confusão e desespero no rosto. O mundo ao redor dela se tornara um pesadelo. E
Tudo que ela conhecia agora parecia desmoronar. Quem foi? Alguém na multidão gritava, enquanto a agitação crescia. Na confusão, Celina viu Carmen, que corria em direção a Augusto, seu rosto pálido revelando um terror genuíno. Mas algo estava errado. Enquanto os paramédicos se aproximavam, a amante estava lá, um olhar vazio, como se tivesse perdido tudo. Ellie, por favor, me diga que ele está bem. A mulher chorava, as lágrimas escorrendo, enquanto se inclinava sobre Augusto. Mas um sussurro passou pela multidão. Ele não deve ter feito isso. Ele era só um homem de negócios. Outros comentavam, cada um tentando compreender a brutalidade do momento. E então, dentro de todo aquele desespero, uma figura emergiu da multidão. Um homem que parecia tão desassociado quanto a tragédia que acabara de ocorrer. Ele se aproximou. Seu rosto conhecido era Sebastião, um amigo de Augusto, alguém de sempre tinha às suas costas. Foi um erro, não era para ser assim. Ele gritou, as palavras saindo com urgência. A novidade atingiu Celina como um raio. O que você está dizendo? O que aconteceu? A necessidade de respostas era tão forte que parecia que ela poderia quebrar. Eu não queria que isso acontecesse. Ele sabia que não deveria ter se metido com ela, mas ele estava em perigo. Havia muito mais em jogo. O homem foi interrompido por um novo clamor, e Celina sentiu a vida dela se encerrar num novo ciclo de incertezas. Mas o filho, que isso significa? Celina sussurrou, sem saber se as revelações já devastadoras se tornariam ainda mais complicadas. A certeza de que Augusto poderia ser um pai foi atingida por uma série de consequências catastróficas que nem o homem que a proclamou sabia ao certo. Ele não era apenas um empresário, Celina. Augusto estava envolvido com pessoas perigosas, negócios escusos, até tráfico. Sebastião disse, e cada palavra dele era como uma facada. Ele tentou se afastar, mas não deu. Tráfico? Celina repetiu assustada. A ideia a deixou atordoada. As cores da sua vida começaram a desbotar e o medo parecia a envolver como um manto. Isso não pode ser verdade. Calma, eu sei que é muito, mas ele tinha um plano. Ele estava tentando derrubar uma operação de crime organizado. E essa amante, ela não é apenas uma amante, Celina. Ela está envolvida até o pescoço. As últimas palavras saíram numa. Expulsou de desespero. Celina olhou para a mulher ao lado de Augusto. O calor da indignação fez seu coração disparar como um tambor. Você! Ela gritou. O que mais você esconde? Você é parte disso? As palavras da amante, que até então pareciam um desespero, agora soavam como uma máscara. Não era assim. Eu só... Mas Celina não tinha tempo. Outro grito longo ecoou, quebrou a tensão, e o público ficou em silêncio. Todos se viraram para o lado. E então ela viu duas figuras se aproximando, os uniformes da polícia chamando a atenção. Dividam a multidão! Precisamos de espaço! Dentro de um instante, a visão de Celina se turvou. O peso da história emaranhada nas mãos dela era insuportável. Como assim Augusto estava envolvido com o crime organizado? Havia tanto na história que ela não sabia. A amante passou a mão na testa e todo o seu ser parecia desmoronar. Você precisa acreditar em mim, Celina. O que Augusto fez, ele fez para nos proteger. Ele estava só tentando nos salvar do que está por vir. O mundo parecia girar ao redor dela. E enquanto os policiais se aproximavam cada vez mais, uma pergunta que queimava na mente de Celina se formou num grito silencioso.
Quem era o verdadeiro inimigo nessa história? E se havia mais a descobrir? O que ela poderia fazer para se proteger? A vida dela estava prestes a mudar de uma forma bem mais profunda do que imaginava. As sombras estavam mais próximas do que nunca. O coração de Celina estava em chamas, enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim ele me protegeu? Pensou em voz alta, as palavras acompanhadas do tremor de sua mão. O caos do mundo ao seu redor parecia desvanecer-se em segundo plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. Celina, você precisa entender. Ele estava tentando se livrar de um passado que poderia nos arruinar. As cartas. Tudo o que ele fez foi para afastar você de mim. Mas ele se feriu no processo. A amante estava desesperada, a voz trêmula enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa por respostas. Mas naquele momento, tudo o que importava eram aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou. O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, um clamor veio de fora. Era um dos paramédicos, sua voz se elevando acima do burburinho. Precisamos de ajuda aqui! Celina se virou para a multidão, seu coração disparando. As pessoas começavam a murmurar. Mas um novo som silenciava a cena. Um estrondo agudo rompendo o ar. E então, tudo aconteceu em um flash. Um tiro. Um único disparo. O céu pareceu escurecer naquele instante, em que todos os olhares se voltaram para o lugar de onde o som vinha. O corpo de Augusto despencou, caindo pesadamente contra o chão. Um jato de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou. Um grito coletivo ecoou. Choque e horror. Não! Celina gritou, o nó na garganta sufocando. Pessoas se agacharam. Algumas cobriam os rostos, enquanto outras tentavam se aproximar. Mas o caos se instaurava como uma tempestade. Augusto! A amante gritou, correndo em direção a ele. Celina, paralisada, sentia que o chão desaparecia sob seus pés. O olhar dela se fixou em Augusto, deitado, a expressão de dor congelada, um misto de confusão e desespero no rosto. O mundo ao redor dela se tornara um pesadelo, e tudo que ela conhecia agora parecia desmoronar. Quem foi? Alguém na multidão gritava, enquanto a agitação crescia. Na confusão, Celina viu Carmen, que corria em direção a Augusto, seu rosto pálido revelando um terror genuíno. Mas algo estava errado. Enquanto os paramédicos se aproximavam, a amante estava lá, um olhar vazio, como se tivesse perdido tudo. Ele, por favor, me diga que ele está bem. A mulher chorava, as lágrimas escorrendo enquanto se inclinava sobre Augusto. Mas um sussurro passou pela multidão. Ele não deve ter feito isso. Ele era só um homem de negócios. Outros comentavam, cada um tentando compreender a brutalidade do momento. E então, dentro de todo aquele desespero, uma figura emergiu da multidão. Um homem que parecia tão desassociado quanto a tragédia que acabara de ocorrer. Ele se aproximou, seu rosto conhecido. Era Sebastião, um amigo de Augusto, alguém que sempre tinha suas costas. Foi um erro. Não era para ser assim, ele gritou, as palavras saindo com urgência. Sebastião, o que aconteceu? Celina questionou, a voz dela tremendo. Isso não pode ser real. O que está acontecendo aqui?
Augusto estava no meio de um negócio muito perigoso, Sebastião disse, seus olhos arregalados. Ele tentou sair, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. As cartas que você viu eram para te proteger. Ele queria te manter longe desse inferno. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Então tudo isso era mentira! Celina não sabia como lidar com a mistura de confusão e raiva. Ele colocou a nossa vida em risco para fazer isso! Para me proteger de quem? Os parâmetros do que era certo ou errado pareciam estar se dissolvendo. A multidão murmura, e a tensão era palpável. Assim, de repente, o clima mudou. Em meio ao caos, alguém fez uma pergunta que interrompeu os sussurros. Mas e a mulher dele? O que ela tem a ver com isso? A amante respondeu antes que Celina pudesse processar a cena. Eu só queria que ele me amasse de volta. Eu sabia que havia algo errado. Algo sombrio, mas ele estava tão atormentado. Isso não é o que você diz. É. Celina cortou a frustração crescente. O aspecto de choro nas palavras da mulher a irritava. Mas naquela hora em que tudo desmoronava, algo ainda mais chocante ocorreu. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, emergiu da multidão. Eles se aproximaram com um ar de autoridade e o coração de Celina disparou. Onde está o Augusto? Eles perguntaram, com vozes profundas, cortantes. E eles perguntaram com vozes profundas? Sim. Nem com cuidado com isso. E como fica? E mesmo assim, com vozes assim. Algo que eles estão perdendo de casa. Entre por quê? Eles não fazem mais poda. Então, digam a ele, mais uma crasidade, Paine. Onde está o Augusto? Eles perguntaram, com vozes profundas, cortantes. A pele de despara. E eles foram pretos. Eu, Celina, magrina, sentada por 2 minutos na sala. Por que vocês o que estão fazendo aqui? Sebastião perguntou, já começando a se afastar, o seu olhar revelando o medo. O líder dos homens respondeu, girando de ponta cabeça novamente. Era como se tudo que ela conhecia começasse a desmoronar mais uma vez. O que esses homens queriam? O que Augusto tinha se metido? E como ela se encaixava nessa nova realidade? E assim, antes que pudesse entender a profundidade da situação, tudo se transformou em um caos ainda mais profundo. Os homens do grupo puxaram Augusto e cimentaram a confusão na cena. Isso não pode estar acontecendo, ela gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao tumulto enquanto segredos promissores começavam a se revelar em uma avalanche de consequências. Que segredos mais estavam prestes a cair? E o que isso significava para o futuro de Celina? O coração de Celina estava em chamas, enquanto sua mente despejava dúvidas e perguntas. Ela sentia como se estivesse na beira de um abismo, esperando o que vinha a seguir. Como assim? Ele me protegeu? Pensou em voz alta, as palavras acompanhadas do tremor de sua mão. O caos do mundo ao seu redor parecia desvanecer-se em segundo plano, enquanto a mulher ao seu lado revelava os segredos mais obscuros de Augusto. Celina, você precisa entender. Ele estava tentando se livrar de um passado que poderia nos arruinar. As cartas, tudo o que ele fez foi para afastar você de mim. Mas ele se feriu no processo. A amante estava desesperada, a voz trêmula enquanto gesticulava freneticamente. Ao fundo, a multidão gritava, ansiosa por respostas. Mas naquele momento, tudo o que importava eram aquelas palavras. E o que mais ele lhe disse? Celina pressionou.
O peso de cada letra parecia carregado de uma verdade devastadora. Antes que a mulher pudesse responder, um clamor veio de fora. Era um dos paramédicos, sua voz se elevando acima do burburinho. Precisamos de ajuda aqui! Celina se virou para a multidão, seu coração disparando. As pessoas começavam a murmurar, mas um novo som silenciava a cena. Um estrondo agudo rompendo o ar. E então tudo aconteceu em um flash, um tiro, um único disparo. O céu pareceu escurecer naquele instante em que todos os olhares se voltaram para o lugar de onde o som vinha. O corpo de Augusto despencou, caindo pesadamente contra o chão, um jato de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou. Um grito coletivo ecoou, choque e horror. Não! Celina gritou, o nó na garganta sufocando. Pessoas se agacharam. Algumas cobriam os rostos, enquanto outras tentavam se aproximar. Mas o caos se instaurava como uma tempestade. Augusto! A amante gritou, correndo em direção a ele. Celina, paralisada, sentia que o chão desaparecia sob seus pés. O olhar dela se fixou em Augusto, deitado, a expressão de dor congelada, um misto de confusão e desespero no rosto. O mundo ao redor dela se tornara um pesadelo. E tudo o que ela conhecia agora parecia desmoronar. Quem foi? Alguém na multidão gritava, enquanto a agitação crescia. Na confusão, Celina viu Carmen, que corria em direção a Augusto, seu rosto pálido revelando um terror genuíno. Mas algo estava errado. Enquanto os paramédicos se aproximavam, a amante estava lá. Um olhar vazio, como se tivesse perdido tudo. Ele, por favor, me diga que ele está bem. A mulher chorava, as lágrimas escorrendo enquanto se inclinava sobre Augusto. Mas um sussurro passou pela multidão. Ele não deve ter feito isso. Ele era só um homem de negócios. Outros comentavam, cada um tentando compreender a brutalidade do momento. E então, dentro de todo aquele desespero, uma figura emergiu da multidão. Um homem que parecia tão desassociado quanto a tragédia que acabara de ocorrer. Ele se aproximou. Seu rosto conhecido era Sebastião, um amigo de Augusto, alguém que sempre tinha às suas costas. Foi um erro, não era para ser assim. Ele gritou, as palavras saindo com urgência. Sebastião, o que aconteceu? Celina questionou, a voz dela tremendo. Isso não pode ser real. O que está acontecendo aqui? Augusto estava no meio de um negócio muito perigoso, Sebastião disse, seus olhos arregalados. Ele tentou sair, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. As cartas que você viu eram para te proteger. Ele queria te manter longe desse inferno. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Então tudo isso era mentira? Celina não sabia como lidar com a mistura de confusão e raiva. Ele colocou a nossa vida em risco para fazer isso? Para me proteger de quem? Os parâmetros do que era certo ou errado pareciam estar se dissolvendo. A multidão murmura e a tensão era palpável. Assim, de repente, o clima mudou. Em meio ao caos, alguém fez uma pergunta que interrompeu os sussurros. Mas e a mulher dele? O que ela tem a ver com isso? A amante respondeu antes que Celina pudesse processar a cena. Eu só queria que ele me amasse de volta. Eu sabia que havia algo errado, algo sombrio, mas ele estava tão atormentado. Isso não é o que você diz. É? Celina cortou.
A frustração crescendo, o aspecto de choro nas palavras da mulher a irritava. Enquanto isso, o olhar de Augusto parecia buscar desesperadamente uma resposta. Mas naquela hora em que tudo desmoronava, algo ainda mais chocante ocorreu. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, emergiu da multidão. Eles se aproximaram com um ar de autoridade, e o coração de Celina disparou. "Onde está o Augusto?" Eles perguntaram com vozes profundas, cortantes. "Vocês... o que estão fazendo aqui?" Sebastião perguntou, já começando a se afastar, o seu olhar revelando medo. O líder dos homens respondeu, os olhos escuros como buracos negros. "Precisamos resolver isso." O sinal de alerta foi acionado. O plano foi comprometido. Augusto terá que arcar com os erros dele. Isso fez Celina sentir um frio cortante na espinha. "Erros? Que erros? Que você quer dizer com isso?" Enquanto as palavras escapavam de seus lábios, uma sensação de desespero tomou conta dela. Mas antes que pudesse pensar em uma solução, uma explosão repentina sacudiu o local. Um carro bombardeou a esquina. Chamas e fumaça jorraram no ar. A multidão gritou. Alguns correram, mas Celina ficou paralisada. No caos, ela viu uma figura sair do carro. Uma silhueta obscura que andava em direção ao tumulto. Quando a fumaça se dissipou, Celina o reconheceu. Era Rafael, o ex-marido dela. O homem que partiu sua vida em 2 anos atrás. "Celina!" Ele gritou, com um olhar de desespero. "Rafael? O que você está fazendo aqui?" Ela ficou chocada. "Eu precisava vir. Augusto, ele está em perigo muito maior do que você imagina." As palavras dele soaram como um golpe. O olhar de Celina se alternou entre confusão e raiva. A revelação a atingiu como um raio. Que perigo! O que Rafael sabia que ela não sabia? "Você conhece o que está acontecendo?" Ela gritou, tentando entender a situação. Mas antes que pudesse obter respostas, a amante de Augusto, ainda ao lado do corpo dele, virou-se e começou a chorar. Isso não deveria ter acontecido. Não havia mais espaço para dúvidas. A verdade estava ali, diante dela, emaranhada em um novo e inesperado. No final, todos nós temos segredos, e eles estão prestes a vir à tona, disse Rafael, enquanto a multidão se questionava sobre sua presença, agitada através da incerteza. Celina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por que Rafael estava aqui? O que ele tinha a ver com tudo? E mais importante, quem estava realmente em risco? Todo mundo agora estava entrelaçado em um jogo de segredos e mentiras. E a verdade estava prestes a explodir em suas vidas. O ar estava pesado. Celina olhou ao redor, cercada pelo caos. As sirenes ecoavam ao fundo, junto com os murmúrios da multidão. Rafael, seu ex-marido, estava parado a poucos passos, os olhos transmitindo uma urgência desesperada. "Celina, nós precisamos conversar!" ele gritou, empurrando o espaço entre eles. Sobre o que, Rafael? Ela sentia um nó na garganta. Sobre Augusto, sobre essa confusão toda. A raiva queimava em seu peito. Onde você esteve quando eu realmente precisei de você? Não é sobre mim. É sobre a verdade que você não sabe. Augusto estava se metendo com pessoas perigosas. Rafael respondeu, a voz temida, mas firme. Eu tentei avisá-la, mas ele nunca me deixou perto. Amante de Augusto! Ainda arrasada, ergueu a cabeça. Seu olhar repleto de revolta e desespero. Ele estava tentando me proteger. E você, Rafael, também estava atrás dele. Sempre esteve. Uma acusação no ar era pautável. Celina,
Se sentia como se estivesse no meio de um turbilhão, as palavras cortantes como lâminas. Enquanto isso, os homens de preto começavam a se aproximar ameaçadoramente. A tensão cresceu. Ele terá que responder pelos erros dele. Nós sabemos o que ele fez. O líder gritou, a voz rouca e autoritária. Celina sentiu um arrepio, um frio na espinha. E que erros! Que segredos cercavam a vida de Augusto? Por favor, não levem ele! Celina gritou, finalmente rompendo o silêncio. Se tudo isso é verdade, ele é meu marido. Ele precisa de mim. As emoções a consumiam. O medo e a raiva, misturados numa só explosão. Rafael se adiantou colocando a mão no braço dela. Celina, você não entende. Esse não é um jogo. Existem vidas em risco. Augusto precisa ser protegido e você também. As palavras eram densas, como se carregassem o peso de um destino sombrio. Justamente quando a situação parecia escapulir de seu controle, um grito cortou o ar. Celina, olhe! Carmen, sua amiga, apareceu, a respiração ofegante. A polícia está aqui! Eles querem saber o que aconteceu! A multidão se agitou, como se o solo tivesse prestes a se abrir. A amante de Augusto ainda estava de joelhos perto do corpo dele. As lágrimas escorriam. Vocês não podem fazer isso! Ele tentou fazer o certo! Nesse momento, Augusto começou a se mover, levantando levemente a cabeça. Celina! Ele sussurrou, e o coração dela acelerou. Desculpa. Por tudo! Eu fiz tudo para te proteger! Estava tudo se desenrolando antes de eu conseguir sair. Celina olhou nos olhos dele, um misto de amor e desgosto. O que mais você esconde? Quem realmente você é, Augusto? As palavras escorregaram de seus lábios, carregadas de dor. Ele pareceu hesitar, abrindo a boca, mas o trauma tinha um preço. O grupo de homens se aproximava rapidamente, prontos para levá-lo embora. Não! Nós não vamos deixar isso acontecer! Celina gritou, a voz vibrando com determinação, mesmo enquanto seu mundo parecia desmoronar. A multidão observava em silêncio, os rostos revelando o choque, a indignação. Nós vamos descobrir a verdade! Carmen disse, erguendo a voz. Isso não acaba aqui! Então, como se o universo tivesse ouvido o clamor por justiça, algo inesperado aconteceu. Uma mulher com um microfone emergiu da crowd, uma repórter, capturando cada movimento, cada palavra. Celina, está confirmada a ligação de Augusto com uma organização criminosa. O que você tem a dizer sobre isso? A pressão se intensificou. Celina olhou de volta para Augusto, e tudo que via dentro dela parecia uma reviravolta. O final parecia estar à vista. Deixe-o falar. Ela pediu a todos, sentindo-se incrivelmente corajosa. Na verdade, precisamos de respostas. Não vamos nos calar. Precisamos saber a verdade. E assim, no meio do caos, com a vida dela em suspenso, Celina sentiu que estava na encruzilhada. Aqui estava a escolha: lutar pela verdade e pela vida que sempre desejou, ou permitir que o passado continuasse a governar seu futuro. Enquanto as luzes da confusão brilhavam ao seu redor, ela soube que este era o momento. E com esta determinação ardente, afirmou: agora é a hora! Mas a história dela com Augusto ainda estava longe de ter o fim claro. A resposta que ela tanto esperava poderia mudar tudo e deixá-la com mais perguntas do que respostas. O que mais ela descobriria? Onde termina essa história? Se você ficou com vontade de saber o que vem a seguir,
Não perca tempo! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar. E você pode fazer a diferença.